E o Santos venceu mais uma na Copinha e com essa vitória por 2-0 em cima da Ferroviária, além da liderança garantida do grupo, o Santos soma 7 gols marcados, apenas um sofrido, 3 vitórias em 3 jogos, é o líder do grupo 8 e na próxima fase o Santos vai enfrentar a equipe de Chapadinha do Maranhão. Vamos comentar como foi essa partida, essa vitória do Santos contra a Ferroviária e também quais jogadores a comissão técnica do Santos já está avaliando para subir para a equipe profissional e, quem sabe, já começar, a ser opção para o Campeonato Paulista, a apuração da UOL. Então fica até o final para você saber quais são esses nomes aí que devem subir depois da Copa São Paulo. Bom, quero começar mostrando a escalação do time do Santos, porque é uma coisa que a gente sempre vem falando aqui nos últimos jogos, nos jogos de análise das partidas do Santos na Copinha, que o Santos, no segundo tempo, estava se destacando mais, porque era quando o técnico do Santos, o Helder, ele fazia algumas modificações, principalmente de posicionamento e principalmente que impactavam o meio para frente, né? Então mexia ali nas peças de meio campo, colocava o Juan, que é a posição dele como centroavante, aonde ele acaba se encaixando melhor, e o Santos melhorava. Então, para esse jogo contra a Ferroviária, ele fez algumas alterações e começou com a equipe que jogou o segundo tempo contra o Rondoniense, que o Santos venceu por 3-0. Então, o Santos começou o seguinte contra a Ferroviária: Diógenes, Sandro, Derek, Jair, Lucas Pires, Jonathan, João Vitor, Balão, Ed Carlos, Patati, Lucas Barbosa e Juan Seco. Quero dar um destaque aqui, principalmente para a entrada do Ed Carlos, porque com a entrada do Ed Carlos, o Juan acabou jogando na dele, que é como centroavante. A gente sempre vem falando aqui que ele se destaca jogando como centroavante, é um jogador que tem um bom posicionamento, tem a técnica quando está fora da área? Sim, mas acaba se destacando principalmente pelo poderio de finalização que ele tem quando está mais próximo da área. Então, vamos começar falando sobre esse time do Santos que venceu a Ferroviária. Já falo aqui que eram duas equipes que já estavam classificadas, então nem Ferroviária e nem Santos entraram com aquele sangue nos olhos, né, querendo a vitória a todo custo, estavam jogando mais tranquilos. O Santos, na primeira etapa, algumas oportunidades saindo dos pés do Patati que quase fez um golaço, saiu driblando ali na zaga da equipe da Ferroviária, e deu por cobertura, só que a bola acabou batendo na trave, né? Seria um baita golaço do Patati. E as melhores oportunidades da Ferroviária, aliás, a melhor oportunidade da Ferroviária acabou saindo no segundo tempo, o último lance do segundo tempo, que o Juan acabou tirando a bola praticamente na linha, né? Então, a Ferroviária não levou tanto perigo assim pro time do Santos. Bom, vamos então falar, né, de alguns jogadores de forma individual, que também dá para a gente entender como que foi essa partida do Santos. Volto a repetir, é sempre importante a gente avaliar os times da Copinha, não só o Santos, mas todos os outros times, de forma individual, principalmente. O Santos, como coletivo, eu acho ainda que falta algumas considerações, né? Principalmente a questão de entrosamento, ainda está faltando. Melhorou em vista da primeira partida? Sim, mas coletivamente o Santos ainda não chama tanto atenção. É mais um time que tem alguns destaques individuais, né, que acabam conseguindo também esses resultados interessantes para o Santos Futebol Clube. Bom, começando com o Patati, é um jogador que vai para cima, não tem medo de ir para cima do adversário, é aquele jogador que tem uma boa leitura de jogo, quase fez um golaço, né, como a gente comentou aqui. O Ed Carlos foi um outro jogador que eu acho que foi importantíssimo para o crescimento do Santos no primeiro tempo. Depois do segundo tempo, o Santos não estava tão bem assim, né? Diferente do que aconteceu nas outras duas partidas, onde o Santos jogou melhor na segunda etapa. O Santos hoje foi melhor contra a Ferroviária no primeiro tempo. Mas o Ed Carlos é aquele meio-campista que ele tem um bom passe, ele sabe quebrar as linhas, né, com algum lançamento, ele tem uma boa visão de jogo, então é um meio-campista que eu acho, na minha visão, que já deveria começar como titular para os próximos jogos, principalmente porque a entrada do Ed Carlos, de uma certa forma, faz com que o Juan jogue na dele, que é como centroavante. Várias vezes ele vem sendo utilizado como meio-campista, o Juan, tanto, né, nas duas primeiras rodadas,
Daí, no segundo tempo, o Helder percebia que o time não estava rendendo tanto, e aí ele colocava, né, o Rua como centroavante. Esse jogo do Santos contra a Ferroviária, para mim, foi isso. Ed Carlos como meia e Juan como centroavante. É basicamente isso que eu enxergo esse time do Santos. Lucas Barbosa, outro jogador que foi importante para o Santos na construção do resultado, fez um golaço. É um jogador também que deve ser promovido ao time profissional, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas é um jogador que tem aquele toque mais refinado. Ele sabe bater muito bem na bola. O gol que ele faz, né, a forma como ele pega na bola e consegue fazer aquele gol, né, tem muito jogador que chutaria para fora ou na mão do goleiro. O Lucas Barbosa acabou fazendo isso, né? Ele que joga tanto como ponta, né, um pouco mais aberto, mas também consegue jogar mais como meio-campista. Se você vai colocar o Ed Carlos como meio-campista, que eu acho que é o que tem que ser feito, né, para os próximos jogos, então você pode deixar o Lucas Barbosa um pouco mais aberto e até mesmo, né, ir revezando um com o outro, dando uma movimentação interessante nesse time do Santos. E aí vamos falar de João Vitor, o Balão, né, mais conhecido como Balão. Esse, para mim, é um jogador que vem crescendo jogo após jogo nessa copinha. Ele é um jogador que tem aquele passe sempre para frente. Raramente você observa o Balão fazendo algum passe para o lado ou recuando o jogo, né, passando para o zagueiro, passando para o goleiro. São sempre passes visando a frente. Também tem uma boa antecipação, né, sabe desarmar muito bem. Então, é um jogador importante para esse time do Santos. Balão, né? Muitas vezes a gente só fica de olho ali nos jogadores mais ofensivos, só que o Balão, eu acho que para esse conjunto do Santos funcionar bem, principalmente dando uma segurança maior para o meio-campo, eu acho que é um jogador importantíssimo. E também não tem como a gente falar do Juan, mais uma vez marcando um gol, tem um posicionamento muito inteligente, sabe se posicionar, é um jogador que também, quando precisa ali no contra-ataque, consegue conduzir muito bem a bola, tem técnica para isso, a gente sempre vem destacando isso, não é aquele centroavante que fica paradão esperando a bola, ele sabe construir o jogo caso seja necessário. Então, mais uma vez, fez uma partida muito interessante. Falando sobre os laterais também, tanto o Lucas Pires como o Sandro, acho que foram bem, né? O Sandro é aquele jogador que eu enxergo um pouco mais completo que o Lucas Pires, tanto de forma ofensiva como de forma defensiva. Lucas Pires atacando é muito bom, é muito bom. Imagino que um esquema com 3 zagueiros, com o Lucas Pires ali fazendo a ala, seria o mundo perfeito para ele, né? Mas eu acho que ainda precisa tomar um pouquinho mais de cuidado de forma defensiva. Mas, como um todo, esse time do Santos foi muito bem. Bom, agora vamos falar sobre os jogadores aí, os favoritos da comissão técnica do Santos para serem promovidos ao elenco profissional depois da Copinha, né? Devem compor ali o elenco santista já para o Campeonato Paulista. Então, matéria da UOL que diz o seguinte: Carille e comissão técnica têm 5 favoritos para subir da Copinha. O lateral direito, Sandro, o lateral esquerdo, Lucas Pires, o meia, Lucas Barbosa, e os atacantes Patati e Juan agradam e já eram bem avaliados antes mesmo da competição de base começar. Dentre os 5, Sandro e Lucas Barbosa subiram sob o comando do ex-técnico Ariel Holan em 2021, mas não se firmaram. Lucas Pires chegou do Corinthians no segundo semestre e se destaca. Patati e Juan são as estrelas do time e Jair, de 16 anos, é tido como futuro craque. Porém, o Peixe adota cautela e deve deixá-lo mais um ano no sub-20. Só falando aqui sobre o Jair, hoje ele não apareceu tanto, né, porque foi um jogo mais tranquilo defensivamente, mas é um jogador que quem acompanha aqui os vídeos, eu sempre estou elogiando o Jair. Vejo muito potencial, lembra Lucas Veríssimo, lembra Kaique, né, obviamente devido às proporções assim, né, mas só para vocês terem uma noção do estilo de jogo do zagueiro, que além de defender muito bem, sabe, né, sair jogando, tem uma boa visão de jogo, mas ele só tem 16 anos. Então, também não vejo tanta necessidade, tanto desespero para subir o Jair. Deixa ali mais uma temporada no sub-20, vai amadurecendo, vai observando também o que pode ser melhorado, e aí, quem sabe, no ano que vem pode ser promovido. Continuando, Patati e Juan são os artilheiros do Santos até aqui.
Patati perdeu a primeira rodada por causa de Covid e precisou de 45 minutos para marcar 2 vezes, dar uma assistência e sofrer um pênalti. O Peixe venceu o Operário por 2-1 e o Rondoniense por 3-0, né? E a matéria foi feita antes dessa vitória contra a Ferroviária. O Alvinegro já está classificado para a segunda fase e Carille aguarda pelo desenrolar da Copinha, além dos reforços procurados pelo diretor Edu Dracena para definir quem estará à disposição do Campeonato Paulista. A princípio, Sandro, Lucas Pires, Lucas Barbosa, Patati e Juan largam à frente. Não vejo nenhum desses citados, desses 5, como titulares. Ah, vai entrar e vai ser titular. Não. Mas quando a gente fala para compor elenco, e volta a repetir, principalmente as laterais, acho que são nomes interessantes. Um Sandro ali para jogar na lateral direita, um Lucas Pires para jogar na lateral esquerda, caso necessário, principalmente já prevendo uma saída do Moraes, que tem contrato com o Santos até o final do Campeonato Paulista. O Juan não tem mais idade, né, para ser sub-20. Como não teremos mais equipe sub-23, o Juan obrigatoriamente, né, vai subir para o time principal. Não vejo o Santos emprestando o Juan, por exemplo. Então, é um jogador que pode fazer uma função interessante ali para compor elenco, visto que já perdemos Tardelli e perdemos Raniel. E tem essa novela do Marcos Leonardo, que a gente não sabe se ele fica ou se ele sai. Tem a questão também do Lucas Barbosa, como eu falei, ele pode jogar como ponta, ele pode jogar como meia. O Patati também consegue jogar nas duas pontas, tanto na esquerda como na direita. Então, acho que são esses jogadores mesmo que eu subiria para o time principal e também ficava de olho no Balão. O Balão é um jogador que vem me agradando também nessas últimas rodadas da Copinha. Mas é basicamente isso. Quero saber de vocês quais jogadores vocês subiriam para o time principal, né? Mais para compor elenco, obviamente, e também os destaques dessa partida contra a Ferroviária. Santos, que ainda, né, aguarda se vai permanecer em Araraquara, quando vai jogar contra a equipe de Chapadinha do Maranhão, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo